Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo. Não se esqueça da Loja Assombrada e se ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E vamos pros relatos de hoje. E o primeiro deles é este daqui. Doppelganger ou falha na Matrix? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, tudo certinho, tudo bem? Nestes relatos contarei histórias reais que aconteceram comigo. Este primeiro aqui aconteceu em 2021. Me chamo Fulanete e fique tranquila, pois os nomes estão todos trocados. Vamos lá. Era noite quando recebo uma mensagem da minha prima, que aqui vou chamar de Tina. Ela é minha prima de segundo grau e desde sempre fomos extremamente próximas. Somos tipo irmãs de outra mãe. Ela me chamou para ficar um pouquinho com ela na casa de sua avó, que é minha tia. E como a casa dessa tia ficava no quintal da minha falecida avó, que morava literalmente ao meu lado, era super fácil e prático chegar até lá em menos de 3 minutos. Darei o nome da minha tia aqui de... darei o nome à minha tia de Tia Cat. E assim que cheguei lá, aparentemente só havia, além de mim e da Tina, a sua irmãzinha mais nova, minha outra prima, que vou chamar de Júlia, e a tia Cat. A Tina estava numa espécie de aula online, sabe, Ana? Era algo da nossa igreja e ela precisava participar naquele horário. Então eu fiquei ali com ela no quarto da minha tia enquanto passava o tempo brincando com a Júlia. De repente, começou a chover bastante e a prima Tina deixou a videoaula de lado para literalmente pular a janela do quarto que estávamos. Como assim? Por que pular a janela? A janela era aquelas baixas, dava para o quintal da tia Cat. E a Tina decidiu usar ela em vez de passar normalmente pela porta. Por quê? Ela queria colocar o cachorro para dentro da casinha dele, para não se molhar. O que não fez sentido, sendo que se ela tivesse incomodado... O que não faz sentido, sendo que se ele estivesse incomodado com a chuva, era só ele mesmo entrar na casinha, não é? Mas enfim, esse fato é importante. Guardem isso, tá? Depois de receber uma bronca da tia Cat, a Tina voltou pro quarto e continuou o que estava fazendo normalmente. E a chuva da mesma forma que chegou. E a chuva da mesma forma que chegou também desapareceu repentinamente. E aquelas chuvas, eram aquelas chuvas que começa forte, do nada, sabe? E acaba super rápido também, tipo chuva de verão que a gente fala. Pois então, a Tina estava sentada, encostada na cabeceira da cama, que era encostada exatamente na janela, ou seja, ela estava de costas para a janela. Nesse momento, eu também estava sentada na cama com a Júlia, porém nós duas estávamos de frente para Tina, de forma que tínhamos vista para ela e para a janela. A tia Cat também estava no quarto fazendo alguma coisa no celular. Diante desses detalhes, aconteceu uma coisa esquisitíssima. Eu vi nitidamente algo passando lentamente pela janela. E essa coisa era idêntica à Tina. Eu juro, Ana, era exatamente igual a ela, porém com uma camisa diferente. Mas o rosto, o cabelo preso, era idêntico ao da minha prima. Esse clone passou muito perto da janela, passando uma das mãos, inclusive, no vidro. E pasmem, até a mão era igual. Eu digo isso porque eu ficava zoando a mão dela, falando que era quadrada. Porém, o mais bizarro foi eu ter visto as duas ao mesmo tempo na minha frente. Isso bugou a minha mente de uma forma surreal. Do jeito que eu tava, de frente pra Tina e a janela, né, como mencionei, eu vi tudo. Assim que esse clone passou lentamente pela janela, eu fiquei alguns segundos tentando entender o que eu tinha acabado de ver e depois logo fui olhar pela janela. Obviamente não tinha mais nada lá. E a direção que aquela coisa tinha ido, na direção de onde aquilo tinha ido, só tinha parede. Então como é que aquilo fugiu tão rápido?
Contei pra Tina, que ficou confusa igual a mim. A tia Cat não viu e não acreditou. E a Júlia estava entretida comigo no momento e acabou não vendo nada daquilo. Só sei que eu saí dali morrendo de medo. Eu não fazia ideia do que era doppelganger. Um tempo depois eu voltei para lá com a Tina e ela acabou me mostrando um vídeo que falava sobre esses clones malignos, que são chamados de doppelganger. Foi aí que percebi que tinha uma grande possibilidade de eu ter visto o doppelganger dela. Entretanto, eu acabei descobrindo as famosas falhas na Matrix. E também acho que pode ter a ver com esse avistamento meu. Em um breve resumo, falha na Matrix são eventos confusos que acontecem no cotidiano que indicam que vivemos em uma espécie de simulação ou um universo paralelo que às vezes se funde com o outro e acabamos vendo coisas fundidas de outras realidades. Isso é confuso, né? Lembra que eu disse para guardar o detalhe da minha prima ter pulado a janela? Então, acredito que se esse caso for de fato uma falha na Matrix, a realidade em que a Tina ainda estava lá fora tentando colocar o cachorro na casinha se fundiu com a minha realidade. E com isso eu acabei vendo as duas, exatamente no mesmo tempo e no mesmo lugar. Pode parecer loucura, mas faz muito sentido, Ana. Já digo aqui que nunca usei nada ilícito, mas depois que eu vi esse clone, eu comecei a ver clones de outras pessoas também. Eu tô contando em seguida. Bom, nessa outra história, eu não me lembro exatamente se aconteceu antes do clone da minha prima ou depois. Apenas sei que eu estava lendo o meu livro em meu quarto quando decidi descer para o andar de baixo, onde ficam outros cômodos, e percebi que a minha mãe não estava em casa. Era de noite e nesse horário era rotina ela levar o meu cachorro. Era rotina levar o meu cachorro Totó para passear. Então achei que ela tinha feito exatamente isso, né? Porém, escuto alguém bater no portão da minha casa e como meu pai estava comigo, só poderia ser a minha mãe, que provavelmente tinha acabado de chegar do passeio e o meu pai acabou deixando ela do lado de fora. Ana do céu, assim que eu passei pela varanda para descer as escadas até a garagem, a fim de abrir o portão para minha mãe, eu vejo meu cachorro lá, em pé, na parede, como ele costumava fazer para observar a rua. No entanto, ele não estava na parede onde ele sempre ficava, e sim em uma que nunca tinha visto ele ficar antes, bem próximo à porta. Eu literalmente dei de cara com o meu cachorro e na hora eu pensei, bom, então minha mãe saiu para fazer outra coisa que não levar o Totó para passear, né? Quando chego na garagem, vejo sombras abaixo do portão. Parecia ser sombra de pés de um ser humano. E a outra era de um serzinho de 4 patas. Mas eu não dei atenção a isso, até porque eu tinha acabado de ver o meu suposto cachorro na varanda. Eu abri o portão e lá estava minha belíssima mãe com meu belíssimo cachorro de verdade. Resumindo, cadê? Resumindo, eu vi algo na minha varanda que resolveu, por um acaso, imitar o meu cachorro. Gostaria de lembrar aqui um fato esquisito. O cachorro falso, digamos assim, que eu vi, usava uma coleira vermelha, idêntica à coleira que o Totó usava há tempos atrás. Naquela época, ele não estava mais com nenhuma coleira. E a minha mãe levava ele para passear com uma correntinha mesmo. Então, será que em outra realidade o meu cachorro ainda estava com aquela coleira e ficava em pé numa outra parede? Só sei que chorei depois que vi os dois no portão, Ana. Bom, agora eu conto algo que aconteceu no ano de 2022. Eu vou tentar explicar, ser o mais claro possível, assim, pois é a história mais confusa que já ocorreu comigo envolvendo doppelgangers. Mas dessa vez eu vi clones de 2 pessoas na rua. Eu moro em um morro super tranquilo e aqui tem uma escola de extrema qualidade, na qual só gente rica consegue entrar facilmente. Enfim, quando eu saía de casa de manhã para ir até a minha escola, eu vi algumas crianças indo para esse colégio que eu citei. 2 pessoas que eu sempre via enquanto eu descia o morro
Era uma mulher e uma criança usando o uniforme dessa escola. Parecia ser a mãe levando seu filho para estudar. Eles saíam da casa situada nesse morro e saíam da casa e subiam enquanto eu estava descendo. Deu para entender? Bom, eu descia o morro e eles subiam. Bom, certa vez eu estava voltando da minha escola e estava subindo esse morro de volta para minha casa. Nesse horário, eu geralmente via os dois voltando para casa deles também, né? Ou seja, descendo o morro. Mas nesse dia foi diferente. Como é um morro altíssimo, eu parei para descansar. É tipo uma ladeira, eu acho que ela quer dizer, né? Assim, que eu também, para ir para a escola, eu lembro que tinha uma ladeirona, assim. Como é um morro altíssimo, eu parei para descansar. E nesse momento eu virei para trás e vi aquela mãe e aquele filho subindo o morro em direção à casa deles. O que a princípio era estranho, pois eles nessa hora deveriam estar descendo enquanto eu estava subindo, já que o colégio que ele estuda fica na mesma direção que a minha casa. Eu não liguei para isso no momento, obviamente, mas assim que terminei de subir o morro, eu dou de cara com os dois novamente, prontos para descer o morro, Ana. Eu juro, eu fiquei perplexa. A mãe estava usando a mesma blusa vermelha da mulher que eu vi subindo. Foi um evento super estranho e confuso que eu acredito ter sido mais uma falha na Matrix do que clones. No Natal de 2024 ocorreu de novo, Ana. Só que dessa vez eu estava na casa da minha avó, mais especificamente na cozinha, quando a minha mãe, que estava no quarto ao lado, me chama. Eu sabia que ela estava lá com meu irmãozinho, porém, assim que saio da cozinha, vejo na minha frente, na sala, a minha mãe andando até uma parede. Tipo, ela foi assim para uma direção que não tinha para onde ir. Eu não sei explicar, mas lembro que estava usando suas mesmas roupas daquela noite. Um body branco com uma calça azul com detalhes de plantas. Ao mesmo tempo, ao meu lado, surgia minha mãe na porta do quarto com meu irmão no colo. Gente, o que era aquilo que estava se passando pela minha mãe? Eu contei para ela, mas parece que não deu ouvidos porque já está acostumada com as histórias que eu conto a respeito disso. Por fim, encerro contando algo que aconteceu recentemente comigo na escola. Eu estava numa sala com meu namorado, uma amiga e um amigo. Estávamos liberados e meio que se apropriando daquela sala vazia para ficar ali, brincar, conversar, enfim. Quando chega a hora do almoço. E aí, quando chega a hora do almoço, meu namorado vai ao banheiro trocar o uniforme para colocar uma outra blusa, pois após a escola ele me deixa em casa e vai para academia. Então ele saiu da sala e eu fiquei lá com os meus amigos cantarolando até que vejo ele passando pela porta. Ana, ele estava de uniforme e os shorts que ele estava usando naquele dia, a mesma roupa. Então assim que eu o vi, fui até ele. E não havia absolutamente ninguém ali. Essa sala ficava no fim do corredor da secretaria. Então, no começo, ficava a sala dos professores, uma sala para a cantina e outra das secretárias. No fim desse corredor tinha a sala que estávamos, o banheiro dos professores, o quartinho da bagunça e a diretoria. Pois bem, aquele negócio tinha ido na direção dessas últimas salas, dessas últimas duas salas que naquele dia estavam totalmente trancadas. Sim, até a diretoria. Momentos depois, o meu namorado chegou com a roupa trocada e eu expliquei o que tinha acontecido e ele ficou tão confuso quanto eu, pois não era ele. Termino meus relatos aqui, Ana. Muito obrigada por ler, amo seus vídeos e peço que comentem sobre a minha história. Um grande beijo para todos vocês e cuidado com os doppelgangers. Um beijo para você, muito obrigada. Mas o que esses doppelgangers fariam de mal? O que eles fizeram de mal, se são doppelgangers? O que eles estão tramando? O que eles estão fazendo de ruim? Né? O que eu acho mais plausível é a questão de uma dimensão paralela, né? Uma outra
vertente aí da realidade, né? Uma realidade paralela. Em outra realidade, ele passou por ali naquele momento com outra roupa, ou em outra realidade, sua mãe passou para cá, em outra realidade, porque cada atitude que a gente toma, dizem que é criado um outro movimento. Por exemplo, hoje talvez uma eu de uma realidade paralela não tenha escolhido esta roupa, né? Talvez eu tivesse decidido ir comprar pão num horário ali, entendeu? E tudo isso, decisões e decisões vão traçando outros caminhos e todos acontecem ao mesmo tempo. E aí, por uma falha, às vezes, em algum momento ali, isso pode ser visto. Aí que você vê as duas primas dessa e da outra realidade cruzando ali o mesmo espaço, mesmo, né? Mas aí, por que só algumas pessoas veem, outras não? Porque com ela está acontecendo? É alguma coisa na visão, na mente, que se abre para uma realidade paralela, e porque ela só vê essa pessoa, tipo, só uma pessoa, ela não vê todo o resto ou mais pessoas de uma outra realidade. Eu não sei explicar, mas é o que parece, né? Agora, doppelganger, eu não entendo por que eles se fariam passar por nós, né? Então, só se for, sei lá, algum espírito zombeteiro que fica aí copiando os outros, né? O cachorro, será que é uma imagem do passado, sabe? Tempo e espaço se dando um crepe aí, como dizia a minha avó, minha mãe, não sei. Bom, deixem suas opiniões. Se já aconteceu algo com você, conta pra gente. E vamos pro próximo relato, que se chama Meu Quintal é um Cemitério. Oi, Ana, meu nome é Fulana, mas sei que você vai me chamar de Fulana. Desde já peço desculpas pelos erros de português, pois sou péssima em gramática. Se houver nomes no relato, todos já estarão trocados. Ana, eu tenho 34 anos e desde que nasci moro na mesma casa, situada em um terreno que pertence à minha família. Só para você entender melhor, os meus avós, por parte materna, Tião e Teresa, adquiriram essa propriedade nos anos 60, onde vieram morar com seus filhos. Aqui, os meus tios foram criados e alguns construíram casas e moram aqui até hoje. A minha mãe, Maria, fez o mesmo, casou e construiu aqui. Moramos por um tempo com meu pai até 1998, que foi quando eles se divorciaram. Meu pai saiu de casa e ficou eu, minha irmã e minha mãe morando. Uma introdução rápida para um pouco de entendimento dos fatos. Ana, aqui nesse quintal aconteceu tanta coisa. Nós vemos vultos, nós ouvimos risadas, ouvimos pessoas correndo à noite. Eu não tenho coragem de ir lá fora de tanto medo que eu sinto. É desesperador. E isso não é só no quintal, mas dentro das casas também. Um evento que aconteceu há aproximadamente um ano comigo é o seguinte. Eu estava lavando o quintal e aqui temos uma pequena horta. Minha avó, Teresa, faleceu em 2020. Eu, de boa ali, lavando o quintal, quando olho, e lá está parada observando e ela, minha avó falecida, está lá parada observando a horta. Naquele momento eu fingi demência e segui a vida. Uma outra situação é que quando eu era pequena, eu ouvia passos pela casa. Falei para minha mãe e ela dizia que era Jesus andando pela casa para proteger. Jesus. É assim, não precisa assim, né? Pode voar, assim a gente não vê. Ai, meu Deus, tadinha, a mãe tentando amenizar a situação, né? Era Jesus andando pela casa para proteção. Ana, eu tenho medo do escuro, eu não consigo dormir com a luz apagada. Eu já vejo e escuto coisas com a luz acesa. Imagina se apagar a luz. Eu sou do candomblé, mas eu tenho medo de espíritos, sim. Enfim, a hipocrisia. Bom, uma vez, Ana, ela que tá falando aqui, tá? Uma vez, Ana, eu e minha mãe estávamos dormindo e de madrugada alguém bateu palma na sala da minha casa. Minha mãe foi ver e não tinha ninguém. Por volta dos meus 15 anos, eu tinha um namorado e ele era um palhaço. Era um palhaço de profissão ou ele era engraçado? Não entendi. E ele era um palhaço.
Um dia estava eu e a minha mãe ouvindo uma música, eu nunca vou esquecer. A música era do Daniel, A Giripoca Vai Piar. Do nada começamos a ouvir um assovio no meio da música. Ela achou que era o meu namorado da época e procurou por toda a casa, achando que era uma brincadeira. Olha, Aninha, só de contar isso já me arrepia. Isso é só o que ocorre na minha casa. Quando a minha avó ainda estava viva, minha tia e a senhora que tomava conta dela foram limpar o guarda-roupas. E a minha tia foi atacada por algo que começou a enforcá-la. Essa minha tia, que é católica fervorosa, começou a orar até soltarem ela. O pescoço dela ficou inchado, um horror. Fora coisas que acontecem na minha família que eu acho que é de outro mundo. São coisas pesadas, muitas são espirituais, que no meu caso eu trato dentro da minha religião. Mas eu vou dizer para um próximo, mas isso eu vou deixar para um próximo relato. E agora eu vou explicar o porquê que ocorre todos esses fatos assombrados dentro da minha humilde residência. Ana, isso foi a minha mãe que contou, tá? Ela faleceu em 2017, então talvez tenha algumas coisas que eu nunca vou ter informação. Mas eu vou contar parte dela e o que eu presenciei. Ana, quando os meus avós se mudaram para a cidade que eu moro, literalmente aqui era só mato. Ainda é só mato. Agora imagina antigamente. Então, como falei, a minha avó Teresa teve 8 filhos, mas era para ter sido muito mais. Naquela época que a televisão era coisa de rico e com o fogo do meu avô, minha avó emprenhava muito, ficava grávida o tempo todo. Então ela tomava chás abortivos. Às vezes a gravidez já estava até avançada. Como tudo era feito em casa na época, ela enterrava os bebês no quintal. Minha mãe ouviu várias conversas dela e do meu avô sobre isso, e até gêmeos ela teve. Além desse fato, um dos meus tios foi velado na sala de casa, e outros 2 morreram no quintal, deixando dessa forma o ambiente muito mais pesado. Hoje eu cuido da minha casa e de mim dentro do candomblé para evitar muitas situações, mas que o negócio é tenso, é. Desculpa pelo relato grande, Aninha, eu amo seu canal, você é minha companhia diária. Pretendo escrever vários outros relatos. Aqui no meu quintal já teve lobisomem também e uns casos de maledite. Minha avó Teresa era uma, inclusive. Beijo pra você, Ana, Matheus, os rampiros e os assombrados. Um beijo pra você, muito obrigada. Menina, quanta coisa. Mas será que as assombrações e as coisas que acontecem aí são por causa do que, né, que foi enterrado? Mas daí ficou aí ou depois foi removido? Porque tem, né, ossos, essas coisas. Quando ela ficou sabendo, já mexeram, já tiraram as coisas daí? Os corpos, né, diria? Então, gente... Ou, assim, não sei, se ela era uma maledite, então, talvez as atitudes, né, possa ter, ou sei lá mais o que ela fez ali, possa ter atraído coisas. E não apenas o fato, apenas, entre aspas, o fato de alguém ter morrido lá ou ter algo enterrado ali, né? Não sei. Ou... almas cobrando alguma coisa, mas vocês não têm nada a ver, ou, né? Não sei, não duvido, né, desse lance pesado aí que você disse que tem, mas eu quero dizer assim, se realmente é por conta de que o quintal foi ou é um cemitério, ou se por conta de coisas que talvez a maledite vó tenha feito, né? Lógico, ela já fez algumas coisas tensas aí, né? Bom, que coisa, hein? E ainda acontece coisas lá. É o que ela falou, ela vai tratando ali, né, com a religião dela, cada um se virando como pode ali com as assombrações. Meu Deus. Próximo relato. Cabeça de porco, prato especial ou feitiço?
Mas não é de maledite esse aqui, é? Não é, mas pode ser. Olá, Ana. Fulano, eu acho. Sou fã do canal e acompanho você há anos. Bom, o que eu vou contar aqui aconteceu em 2016. Nesse ano eu era bem jovenzinho e ganhava vida fazendo rolos com os meus amigos, vendendo coisas usadas e prestando serviços em obras e jardinagem. Certo dia, um amigo meu de boas condições, um amigo meu de boas condições financeiras, inclusive, havia me chamado para conhecer a casa. A casa era enorme, linda, moderna, era um sonho. E ele sabendo, acho que eu era uma formiga para doces e comidas, disse para eu ficar à vontade e pegar o que eu quisesse ali. Porém, o que ele não sabia é que eu fui logo no freezer para ver se tinha um sorvete ou algo do tipo. Mas, Ana do céu, eu levei um dos maiores sustos da minha vida. Havia uma cabeça de porco congelada no freezer. Aí eu me assustei, porém depois eu dei uma risada para disfarçar. Meu amigo, vendo a minha reação, me disse que o pai dele iria fazer um prato especial. Eu não dei bola, porém fui pesquisar mais sobre tal artefato. E o que eu encontrei é que cabeça de porco geralmente é usada em feitiços poderosos para morte e destruição das pessoas. Eu fiquei com o pé atrás, até porque esse meu amigo tinha uns costumes um pouco estranhos, como deixar as unhas crescerem a ponto de ficar igual o Zé do Caixão, e a obsessão por cortes de lâminas e coisas do tipo. Tipo família Addams, assim. Algum tempo depois, eu contei a história pro meu chefe, que é quase pai de santo do terreiro que é quase pai de santo do terreiro que frequenta, eu acho que é isso. E ele me disse que sim. Geralmente a cabeça de porco é colocada no congelador para feitiços terríveis. Ah, isso já era um feitiço, já era um trabalho, deixar a cabeça do porco dentro do congelador. Ia fazer alguma coisa, já estava fazendo alguma coisa com alguma pessoa. Pois segundo ele, a cabeça do porco é fácil de criar bicho e de apodrecer mais fácil, dando uma certa eficácia ao colocar o nome da pessoa entre outras coisas assim dentro da cabeça, podendo enterrar no cemitério ou despachar em algum canavial ou coisa do tipo. Bom, até hoje eu tenho muitas dúvidas sobre o meu amigo. E vocês o que acham? Prato especial ou feitiço? Às vezes é a mesma coisa. Muito obrigado por ler mais um relato meu, pois o primeiro havia sido da minha experiência com a cabeça satânica há alguns anos atrás. Você lembra? Vixe, agora eu não lembro. Abraço e sucesso. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, agora eu não sei, de repente, assim, quem gosta desse mundo gastronômico e há algum prato, assim, alguma comida mesmo pra fazer com a cabeça do porco, assim, inteira? Não sei, de repente, né, vai que, assim, ele é fã de uma comida exótica, né? De alguns, não sei nem se eu posso chamar de miúdos, mas eu conheço gente que gosta de comer, tipo, a coisa que todo mundo descarta, a pessoa adora comer, preparar, né? Eu não vou nem ficar entrando em detalhes aqui, né? Mas assim, de repente, tem alguma comida a se fazer com a cabeça do porco, a gente tá pensando em possibilidades que não seja um trabalho terrível aí pra alguém, né? Então, fica ainda a dúvida, como ele falou aqui, né? Fica ainda a dúvida. Será que realmente o pai dele ia fazer um feitiço pra alguém? Ou realmente ele era excêntrico e gostava de comer, ia fazer alguma comida com a cabeça do porco? Vai saber, né? Bom, vamos agora para o próximo relato, que é... Não pode faltar aqui. O lobisomem queria levar minha filha. Eita, vamos ver. Olá, Ana, como você está? Espero que muito bem. Me chamo Fulana, mas como sei que você irá me chamar de Fulana para preservar a minha identidade, né? Já deixo avisado que os nomes também estão trocados. Venho mandar essa história, escrita por minha sobrinha, que aconteceu comigo em meados de 1992, em julho. O dia eu não sei exatamente qual.
mas foi em julho de 92. Bom, durante o dia, tudo já parecia um pouco estranho. As ruas estavam desertas, quase não passavam pessoas por ali, o clima parecia um tanto diferente. Porém, como tinha coisas para fazer e uma filha de apenas 2 meses para cuidar, eu fui prosseguir com as minhas atividades. Quando a noite caiu, coloquei ela na cama da minha mãe e fui para a cozinha junto da minha mãe e da minha irmã. Algum tempo depois, começamos a escutar alguns latidos de cachorro pela rua e fui para o quarto ver minha filha. E assim que eu cheguei lá, olhei através da janela, que tinha uma veneziana e estava entreaberta. E ao olhar por entre esse espaço, eu vi um enorme animal se aproximando do muro, que era um muro bem baixinho. O muro não passava muito da janela. Assim que eu o vi se aproximar, eu dei uns passos para trás e falei num tom baixo para minha mãe: Mãe, vem pra cá. E mandei ela olhar. Ao olhar, ela constatou que era um lobisomem e me disse: Filha, isso é um lobisomem. Tome cuidado com a Sandra. E ao olhar, a Sandra, acho que era a bebê, né? E ao olhar novamente, o animal começou a correr, já que um grande grupo de cães correu na direção do bicho. Nós achamos que ele só não se aproximou mais ainda de nós, ali da janela da casa, porque nós somos uma família realmente religiosa e temos uma grande proteção de nossas entidades. E os cachorros que botaram ele para correr, é isso? Bom, Ana, essa foi a história da minha tia. Caso um dia você chegar a contá-la em seu canal, saiba que ficarei muito feliz, pois sempre quis escrever para você. Apenas não tinha a história certinha para enviar ainda. Bom, um dia eu ainda espero poder escrever mais relatos, inclusive talvez envie um para o seu canal, mas ainda não tenho certeza se está no momento certo para poder enviar. Mas enfim, muito obrigada por ler os nossos relatos, sempre com muito amor. E peço desculpas por algum erro de português cometido durante a escrita do relato. Não sou muito boa escrevendo no computador. Beijinhos e até logo, que Deus possa sempre estar em seu coração. Um beijo para você, muito obrigada. E, gente, então, tem muito essas histórias de que quando você tá com um bebê recém-nascido, lobisomens podem estar ao redor aí querendo se aproximar ou pegar a criança, sei lá. Tem vários relatos. Tem relatos de pessoas conhecidas que dizem que estavam com um bebê pequeno, o bicho veio, bateu na porta, arranhou a porta, né? Que coisa. Mas que coisa! Nossa, tem um relato muito doido aqui no canal. Doido assim, de interessante. Que o lobisomem tava até batendo na... Era uma casa de madeira, eu acho. E ele tava quase conseguindo entrar. Pá, pá. E abrindo um buraco lá. A mãe pegou uma... ali. E falou, ó, você vai sumir daqui. E pá, no lobisomem. Olha... Foi, e acho que tava com um bebê pequeno também. Algo assim, gente, eu não vou lembrar o nome agora do relato, mas foi um relato interessante. Vamos para o próximo? Vamos. Deixa eu só ver um negócio aqui, gente. É que eu tô esperando esse negócio no Mercado Livre. A ansiedade é pouca? Não é. Não, a gente quer receber. Olha só, tô entregando hoje. Bom, vamos aqui. A criatura bizarra. Eita, vamos ver aqui. Fiquei curiosa. Olá, Ana, tudo bem? Espero que sim. Sou homem. Não se preocupe, neste relato não haverá nomes. Então é um fulano. Este relato foi contado por minha mãe. Minha família tem várias histórias que futuramente pretendo contar aqui. Manda. Em meados dos anos 90, minha mãe morava no Maranhão, ainda com seus pais. Nessa época eu ainda não era nascido, mas a minha mãe já tinha bastante filhos. Ao todo, ela teve 15. E eu fui o último. 15! Rapaz do céu! Era uma noite como qualquer outra. O ano específico eu não consigo lembrar agora, mas posso dizer que naquela época as pessoas costumavam ficar conversando em frente às suas casas e entrar para dormir cedo. Pois bem, por volta das 8 da noite, todos entraram e se arrumaram para o jantar. E logo após se arrumaram para dormir. Alguns dos meus irmãos dormiam na sala, pois era bastante gente para uma casa pequena.
Na sala dormia 2 irmãos meus e um primo. Meus irmãos na rede e meu primo em um colchão no chão. Todos já estavam deitados já há um tempo. Como não tinha certeza do horário, né, do ocorrido, julgaram aí ser por volta de uma meia-noite. Aconteceu da seguinte maneira. O meu primo, que estava dormindo no colchão, disse estar incomodado pelo barulho de ranger do gancho da rede de um dos meus irmãos, pois não estava fazendo sentido meu irmão ainda estar se balançando há tanto tempo para dormir. Sendo assim, o meu primo se virou lentamente para falar para o meu irmão parar de se balançar. Foi quando ele viu uma criatura bizarra, que segundo ele, tinha essas características. Tinha 2 pernas, estava pelado, não, era pelado, não estava pelado. Era pelado, ou seja, ele não tinha pelos. Era alto, braços longos, era corcunda, escuro, muito escuro. E o pior, estava pegando fogo, mas o fogo não clareava nada além dele mesmo. Mas o que mais intrigou meu primo foi que essa criatura estava balançando a rede do meu irmão. Em um estado de choque, ele conseguiu se virar e se cobrir para não ver aquela coisa. Meu Deus, que coisa! No dia seguinte, ele contou para todos e o meu avô, com sua vasta experiência, disse que coisas como aquela eram normais de acontecer por aquela região, pois a casa em que eles estavam foi literalmente construída a uma rua de distância do que um dia já foi um cemitério, mas que no momento do acontecido já era uma escola. Bom, este foi o relato, Ana, esse é o meu primeiro relato, mas pretendo enviar mais futuramente, sobre mais acontecidos desse tipo com a minha família. E aí, Ana, alguma ideia do que possa ter sido isso, ou o que era aquela criatura? Eu não sei não, esse aí eu não sei, porque falam do Curupira, né, que ele tem cabelo de fogo. Será que seria um tipo de entidade desse tipo? Eu falo assim, né, que pegando fogo, mas era fogo mesmo, ou era uma outra luminosidade, algo que lembrava o fogo? Sei lá, um ser de outro planeta? Um ser da floresta? Mas o que ele estava fazendo ali? Por que ele estava balançando? E estava de fato balançando, fisicamente balançando. Não é algo que talvez no astral assim estava acontecendo, sabe? Aqueles casos que a gente parece que é realidade, mas na hora que você abre o olho de novo, sei lá, você... Não vou dizer que era sonho, não é que você estava sonhando, mas você estava vendo as coisas acontecer no lado astral e não no físico. E aí, nesse astral aí, pelo que eu vejo nesses relatos, tem de tudo. Tudo que se imaginar. Não sei, mas se alguém souber, fala, eu já vi uma criatura assim, ou eu sei qual é. Conta aí, diz aí pra gente. E vamos agora para o próximo e último relato de hoje, que é a mulher torta. Oi, Ana, me chamo fulano, mas pode me chamar de morcego. E vim contar o meu relato, o primeiro de muitos que vou enviar para você. Por isso coloquei esse codinome de morcego. Bom, era 7 da manhã e eu estava dormindo na casa da minha amiga. Eu sempre durmo na sala. E tem a porta do corredor e da cozinha virada para a sala. E é uma casa com a estrutura antiga. Acordei por volta das 7 horas da manhã com arranhões na porta da cozinha, como se fosse de grandes unhas. Mas só tinha eu acordado naquele momento. Então alguma coisa começou a falar na minha cabeça. Se prepara, você vai ver uma coisa, mas não tenha medo. Uai? Então eu comecei a ouvir o barulho de algo se aproximando. Era uma mulher com a cabeça torta em forma de uma meia-lua. Assim? A cabeça estava amassada ou assim? Gente, eu não sei que jeito que era, mas era uma cabeça torta em forma de uma meia-lua. E a parte do tronco do corpo era em formato de um C. Então, tô falando que nesse mundo astral tem cada coisa.
vestido vermelho marrom, e era mais alta que a porta e estava rangendo os dentes. Ela estava vindo na minha direção, saindo do corredor. E para deixar tudo pior, ela estava vindo muito rápido. E assim, era muito nítido. Peguei a coberta e me cobri, pois estava com muito medo. E pedi para as minhas entidades, eu sou de axé, levar embora aquilo e não deixar esse egum tocar em mim. E nisso eu senti ela pisando no colchão onde eu estava. Ela ficou pisando ali durante uns 3 minutos. Mas assim, eram 3 minutos que pareceram 10. Foi torturante, agoniante. E de repente eu voltei a dormir e não senti mais aquela presença. Bom, Ana, esse foi o meu relato, o primeiro de muitos. Espero que todos gostem. Um grande beijo. Manda um beijo pra minha melhor amiga. Foi ela que me apresentou você. Então, um beijo pra você e um beijo pra sua melhor amiga. Muito obrigada. Menino, mas então, já assim, onde você dormiu, eles relataram? Já vê esse ser outra vez ou outras vezes? Ou ninguém nunca viu? E, menino, como que era essa mulher? Parecia torta, né? O corpo parecia um C. Ou será que ela tinha uma forte escoliose? Escoliose severa. Mas a cabeça em forma de meia-lua, mas de assim, torta. Então, é esse astral aí, gente. Eu não sei. Muita coisa acontece. Tem uns seres, uns negócios estranhos. É um espírito que se mostrou dessa forma, né? Não sei, deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. E se tem uma história para contar pra gente, envie o seu relato. Estes foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!